Olá para todos que estão assistindo. Eu sou a Bruna e vou explicar para vocês um pouco mais da Lei Zero da Termodinâmica. A Lei Zero da Termodinâmica estabelece que se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, no caso C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Eu deixei uma imagem para ficar mais fácil de visualizar isso, que se A está em equilíbrio com C e A está em equilíbrio com B, não necessariamente C precisa estar em contato com B para eles terem a mesma temperatura. Então, eles estão em equilíbrio térmico. Eu também vou falar sobre a importância da Lei Zero da Termodinâmica. Ela é importante, pois no nosso mundo existem materiais de alta condutividade térmica e outros com baixa condutividade térmica. No slide, eu dei o exemplo da parte de plástico, da colher, de pegar comida, mas também dá para dar o exemplo do fósforo. Por quê? Porque os fósforos são de madeira e isso garante que a nossa mão não vai esquentar. Por outro lado, se o fósforo fosse de ferro, os dedos queimariam, né? Porque a rápida elevação de temperatura no palito, se fosse de ferro, por isso ele é de madeira. E isso é muito importante, pois a humanidade precisa de um método confiável de reprodução e aferição de calor ou frio. E foi nesse sentido, né, com base na Lei Zero da Termodinâmica, que foram desenvolvidos os termômetros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei, primeiramente, ela se ocupa daquilo que é necessário para que o trabalho seja transformado em calor. Tem como fundamento o princípio da conservação de energia, que é um dos princípios mais importantes da física, e essa conservação de energia acontece sobre as formas de calor e de trabalho, e faz com que um sistema possa conservar e transferir energia, ou seja, a energia pode sofrer aumento, diminuição ou permanecer constante. Bom, no slide está demonstrando a fórmula da primeira lei, onde o Q significa o calor, o tal significa o trabalho e o ΔU significa a variação da energia interna. E dessa forma, o seu fundamento é o calor, que resulta da soma do trabalho com a variação da energia interna. Também podemos encontrar uma outra fórmula, basicamente o fundamento que resulta na variação da energia interna, que é o ΔU, resulta do calor trocado com o meio externo menos o trabalho realizado. Estamos usando também um exemplo que é muito utilizado em usinas. Nas usinas são trabalhados os gases que conseguem transferir energia dentro das máquinas, o que faz com que eles aumentem de volume, e a partir daí acionam os mecanismos das máquinas. Ao serem adicionados, os mecanismos começam a trabalhar, aumentando assim a capacidade da máquina. Agora, falando um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica, esta segunda lei se trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes, o que acontece de forma espontânea. Os princípios dessa segunda lei é o calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E todo o processo tem perda porque o seu rendimento sempre é inferior a 100%. Sobre a fórmula, onde o rendimento é igual ao calor fornecido por aquecimento menos o calor não transformado em trabalho, e divide sobre o calor fornecido pelo aquecimento. Esta lei se estabeleceu a partir dos estudos de Sadi-Chornet,
que foi incentivado pela Revolução Industrial. Esse físico francês estudava a possibilidade de aumentar a eficiência das máquinas. Isso quer dizer que o trabalho depende da transferência de energia térmica, lembrando que é possível transformar todo o calor em trabalho. E foi com base nas ideias de Cournot que Clausius e Kelvin basearam seus estudos sobre a termodinâmica. Já que estamos falando da segunda lei, isso é muito indicado também conhecer o ciclo de Cournot, que é um ciclo de particular de transformação termodinâmica de um gás ideal, e é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações abáticas. Foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot, como já dito, em 1824, em seus estudos sobre as máquinas térmicas. O ciclo pode ser descrito por algumas etapas, que são elas: a primeira, que o gás sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor, Q1, utilizado na fórmula, de uma fonte quente a temperatura de T1. A segunda etapa é que, após a transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação abática, e como se expande abaticamente, sua temperatura cai para um valor de T2. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera uma quantidade de calor, de Q2, para que a fonte frie a temperatura de T2. E finalmente, retorna à condição inicial para sofrer uma compressão abática. As máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em trabalho mecânico. Existem duas fontes térmicas, uma quente e outra fria. A fonte quente vai gerar calor, cedendo energia para a máquina, e essa máquina vai transformar o calor quente em trabalho. Com isso, acontece o ciclo termodinâmico, ou seja, os ciclos termodinâmicos são sequências de estados termodinâmicos que vão se repetir. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura, que são geralmente representados por gráficos de pressão em função do volume. Os ciclos termodinâmicos são projetados em busca da maior eficiência energética, ou seja, ele busca sempre a produção de motores capazes de extrair uma grande quantidade de trabalho. Nesse slide, nós temos o esquema de uma máquina térmica. Nele, nós temos a fonte quente que, como eu disse antes, vai gerar calor e que vai ceder energia para a máquina, transformando esse calor em trabalho, e nós temos a fonte fria, do qual está relacionada à perda de calor da máquina. Toda máquina térmica necessita de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e que, consequentemente, vai movimentar algum mecanismo como válvula ou pistões. Como exemplo de máquinas térmicas no nosso cotidiano, nós temos o carro. Em um carro, a fonte quente dele vai ser o motor, pois no motor ocorre o processo de queima do combustível. Dessa queima é retirada a cada ciclo uma quantidade de calor, e parte deste calor vai ser convertida em trabalho mecânico, fazendo o carro se movimentar. A outra parte do calor que não é aproveitada é rejeitada para a atmosfera, ou seja, a fonte fria, e ela vai ser dispersa através do escapamento do carro. Agora a gente vai ver como que a gente pode encontrar o trabalho e o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é definido pela fração do calor recebido da fonte quente, que é usado para a realização do trabalho. No nosso slide consta com a fórmula, que é rendimento igual a 1 menos QF sobre QQ. Esse QF é o calor cedido para a fonte fria, e esse QQ é o calor proveniente da fonte quente, que pode ser em joules ou calorias. Já o trabalho realizado pela máquina térmica é igual à diferença entre os módulos do calor recebido da fonte quente e do calor rejeitado para a fonte fria.
É importante a gente observar que a máquina térmica ideal seria aquela que tivesse rendimento de 100%, né? Mas para que isso acontecesse, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria deveria ser nula. Porém, na prática, isso é impossível, porque a energia térmica somente sai da fonte quente devido à existência da fonte fria, ou seja, o calor, né, que é energia em trânsito e que se transfere de um lugar de maior temperatura para um lugar de menor temperatura. Uma porção de gás perfeito está confinada por um êmbolo móvel no interior de um cilindro. Ao receber 20 kcal de calor do meio externo, o êmbolo sobe e o gás realiza um trabalho de 12 kcal. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, determine a variação sofrida pela energia interna deste gás. Vejamos a fórmula, que é dada por calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Vejamos aqui, o nosso calor oferecido pelo meio ambiente é 20 kcal. O nosso trabalho são 12 kcal e estamos procurando a nossa variação da energia interna. Substituindo então na fórmula, temos 20 é igual a variação da energia interna mais 12. Substituindo, passamos o 12 como menos e temos que a variação da energia interna é 8 kcal. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica sob pressão 5 newtons por metro quadrado. Seu volume aumenta de 0,20 metros cúbicos para 0,60 metros cúbicos. Qual a variação de energia interna do gás se, durante a expansão, ele recebeu 5 joules de calor do ambiente? Vejamos a fórmula. Prestemos atenção aqui no nosso trabalho. Sabemos pelo enunciado que a nossa expansão é isobárica, o que significa que não houve variação na pressão. A partir disso, sabemos que trabalho pode ser definido pela pressão vezes a variação do volume. Temos então aqui que o nosso calor é 5 joules e temos que o nosso trabalho é 5 newtons por metro quadrado vezes 0,4, que é a diferença entre 0,2 e 0,6. No caso, temos 2. A nossa variação interna da energia estamos procurando. Substituiremos então na nossa fórmula e teremos que a nossa energia interna é igual a 3 joules. Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes térmicas, executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se a menos 127 graus Celsius e a fonte quente 427 graus Celsius. Qual é o rendimento percentual desta máquina? Temos aqui a fórmula da eficiência de uma máquina de Carnot. Tem-se que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura absoluta da fonte fria sobre a temperatura absoluta da fonte quente. Retiremos então os elementos da nossa questão. Tem-se que a temperatura fria é de menos 127 graus Celsius. No entanto, temos sempre que fazer essas contas em Kelvin, portanto teremos 400 Kelvin. Lembrando que a temperatura é sempre em módulo. Para a temperatura quente, transferiremos para Kelvin e teremos 700. Substituiremos então na fórmula. Temos que o rendimento ou eficiência da nossa máquina é de 0,43 ou 43%.